Nosso espaço de conteúdo, entrevistas, debates e muito esporte. Hoje nós vamos conversar com o Fred Fagundes, sócio fundador da UON, referência aí no vestuário esportivo de Curitiba e também do país. Seja muito bem-vindo, Fred. Obrigado Pedro pelo convite. Prazer estar aqui. Já tive a oportunidade de acompanhar alguns podcasts. Parabéns pela iniciativa aí, bem bacana o conteúdo. Maravilha, muito obrigado. Nós estamos no Spotify, também no YouTube. Procure lá, @Arena Podcast. Curta, comente e compartilhe. Antes de iniciar o nosso papo, quero saudar a nossa mais nova parceira, que é a Academia BeHappy, um centro esportivo completo com mais de 3.600 metros quadrados, natação infantil, musculação, crossfit, ginástica e muito mais. Vale a pena conferir a estrutura da BeHappy. A BeHappy fica na rua Bento Viana, 609, no bairro Água Verde, em Curitiba. Seja muito bem-vinda, BeHappy, a casa do triatlon aqui em Curitiba. Fred, vamos começar falando sobre a história da UON, que completa 15 anos em 2024. Tem estrada a empresa que é nascida aqui, tem fundação aqui em Curitiba. Exato. É isso aí, estamos fazendo 15 anos, né? E eu acho que antes de falar do nascimento da empresa, é legal a gente conhecer um pouco do contexto, né? Então, voltar um pouquinho como o esporte entrou na minha vida, na vida dos meus sócios e como isso acabou se tornando a UON, né? Então, eu sou nascido em Santa Catarina, numa cidade do interior, e aí tive aquela vida de moleque do interior, de bem ao ar livre, de pedalar a tarde inteira, com jogar bola na rua e tal. E no interior de Santa Catarina, né, em Tuporanga, a cidade onde eu nasci, o futsal é muito forte, né, o futebol de salão. E aí eu sempre, desde pequeno, treinei no time da cidade, né, e participei de campeonatos micro-regionais, regionais, estaduais. Depois eu fui estudar na cidade vizinha, que é Rio do Sul. Sempre joguei pelo time do colégio e tal. Então, sempre fui um fã do futebol e o esporte ali, desde criança, esteve comigo, vamos dizer assim, né? Aí, pulando um pouco o tempo, em 2005, fui morar alguns meses na Argentina, na cidade de Mendoza. E o mendoncino, né, o habitante de Mendoza, ele tem a cultura da siesta, né? Que meio-dia às 16 horas a cidade para, né, para comércio e tal, para eles desfrutarem do almoço e tirar a famosa soneca ali e tal. Mas como eu não tinha esse hábito, né, eu almoçava e ficava meio sem saber o que fazer, vamos dizer assim. E em Mendoza tem um parque muito bonito, que é o Parque San Martín, né? Um lago muito bonito, arborizado, e era perto da onde eu residia lá. E aí eu tinha o hábito de ir nesse parque na hora da siesta lá. Estudar, ler, ficar ali em contato com a natureza. E ali eu via pessoas correndo ao redor do lago. E aquilo ali começou a me seduzir, a me chamar a atenção, né? Porque eu via as pessoas ali, parecia que elas estavam num estado meditativo, assim, elas passavam uma vibe boa do que estava fazendo. E ali eu comecei a correr, né? Sem conhecimento, sem o preparo, simplesmente fui na intuição, assim. E ali foi meu primeiro contato com a corrida e comecei a praticar isso quase todos os dias. Fui evoluindo, fui conhecendo pessoas e tal. E aí quando eu voltei, né, fiquei 4 meses lá. Aí quando eu retornei para o Brasil, eu já era formado em administração e fui fazer contabilidade. E aí no curso de contabilidade eu sentei no lado do cara e fiz amizade com um cara chamado Álvaro. E esse cara, ele tinha feito uma cirurgia no coração. E aí ele estava contando toda a história dele, né? Mostrou lá uma baita cicatriz no coração e tal. E ele falou pro médico dele que se a cirurgia dele fosse bem sucedida, ele ia fazer uma maratona. E ele tinha feito a cirurgia e estava começando o caminho para a maratona. E aí eu comentei com ele, cara, comecei a correr agora e tal, contei essa história e tal. Cara, vai ter uma corrida aqui há 2 semanas. Corrida do Centro Histórico de Curitiba, Gazeta do Povo. Corrida no passeio público aí. Vamos fazer e tal. E, cara, Bora. bora, né? Nunca fiz e tal. E aí essa foi minha primeira prova, né? Uma corrida de rua de 10K, primeira vez que eu fiz 10K e tal. E, pô, a experiência foi muito bacana, muito legal. Em 2006 eu participei de um programa de trainee, né? E entrei como trainee numa multinacional.
de auditoria, e é onde eu conheci meus 2 sócios, né? Um é o Johnny, que entrou com a turma comigo, e o outro é o Eduardo Guma, que já estava na empresa. O Johnny ali virou meu melhor amigo ali, a gente trocava muita ideia. E tinha uma maratona de revezamento Pão de Açúcar em São Paulo. E o escritório de São Paulo era dessa empresa, né, de auditoria que a gente trabalhava, o maior escritório era em São Paulo. E aí, todo o ano, rolava essa maratona do Pão de Açúcar, uma maratona de revezamento, você podia fazer em quarteto, octeto, duplo. E o escritório de São Paulo pagava a inscrição para, né, os colaboradores que quisessem fazer essa prova, que eles poderiam fazer a prova. E a gente recebeu um e-mail lá e tal, e aí a gente falou pro sócio aqui do escritório de Curitiba: pô, o pessoal de São Paulo faz lá e tal, não tem, será como a gente não é de São Paulo, mas será que a gente não tem? E aí o sócio foi atrás e tal, ele conseguiu a inscrição para nós e também bancou a hospedagem, locomoção, e a gente fez um quarteto. Eu, o Eduardo, né, que depois viria a ser um dos meus sócios, e mais 2 colegas. E a gente se mandou de carro, foi a primeira vez com o escritório fora de São Paulo, participou da Maratona de Revezamento de São Paulo. Pô, chegou lá um evento gigantesco, 30 mil pessoas no Ibirapuera. Muito legal, muito bacana. E essa experiência foi legal. Aí a gente voltou para o escritório de Curitiba, contou a nossa história e tal. E aí no ano seguinte a gente dobrou, foi em 2 carros, foi 2 quartetos. Aí nesse outro quarteto também estava o Johnny, que depois viria a ser meu sócio também. E no 3º ano, a gente levou um ônibus, cara. Ô, louco. Foi quase mais de 30 pessoas do escritório, foi para lá e tal. Então, assim... A família foi crescendo. Foi crescendo, né? Essa energia que a corrida, que o esporte de endurance, essa magia que tem. Bom, aí eu só queria fazer esse enredo, né? Como o esporte faz parte da minha vida. O meu sócio, o Eduardo, ele já tinha 2 Ironman, ele já era triatleta e tal. E aí, os meus pais, os 2 são empresários, então eu tinha um pouco essa veia do empreendedorismo já, né, correndo aqui em casa. E ali, passando uns 3 anos na empresa, assim, eu comecei talvez esse viés do empreendedorismo começou a falar mais forte, né? Começou a ter algumas coisas de corporativismo que, pô, talvez para mim não faria muito sentido, e eu achei que talvez fosse hora de empreender. E aí eu comecei a trocar ideia com vários amigos e tal, né, o Johnny, Guma, né, o Eduardo, vários outros. E aí fui meio explorando. Mas já estava muito assim latente que seria algo relacionado ao esporte, né, justamente por todo esse background aí que o esporte veio acompanhando a minha vida. Sim. E aí a gente teve algumas ideias assim ligadas ao esporte, primeiramente. Talvez estava muito naquela época eu estava começando a ter uma participação maior da parte de eletrônicos, de GPS, de gadget, essas coisas estavam começando a vir mais forte, a fazer mais parte do dia a dia dos atletas e tal. A gente pensou, talvez importar isso e tal. A gente teve algumas ideias. E aí, num brainstorming desse com o Guma, né, a gente falando, falou, cara, eu fiz 2 Ironman e uma dificuldade que eu tive foi a questão do vestuário. Porque, assim, ou tinha os importados que eram bons, mas eram muito caros, ou tinha os nacionais que eram acessíveis, mas deixavam bastante a desejar. E, pô, aquilo lá chamou a atenção da gente, né? Pô, talvez tenha aí um gap e tal. E a minha namorada na época, e hoje atual esposa, ela é 2ª geração numa empresa de confecção de roupa. Não é do ramo de esportivo, mas, enfim, né, é do ramo, conhece a cadeia. Inclusive, ela conhecia, na época, fornecedores de tecido tecnológico. Empresa paranaense ou catarinense? Paranaense também. E aí, ela me colocou em contato com alguns desses fornecedores. A gente começou a pesquisar, a trocar ideia, a fuçar e tal. E um dia a gente chegou à conclusão lá que, cara, eu acho que dá. De fato, os importados, na época, tinham mais tecnologia, tinham questões, mas os nacionais poderiam ser feitos de uma forma melhor, pelo menos esse era o nosso entendimento. E aí a gente resolveu botar isso para rodar, né? E eu lembro que eu tive assim muito frio na barriga, assim, porque o triatlon, ele é nicho até hoje. Mas há 15 anos atrás, ele era nicho do nicho, né? Só para a gente ter uma ideia assim de
de magnitude, em 2009, quando a gente fundou a empresa, tinha 2 eventos do Ironman no Brasil. Tinha um meio Iron em Brasília e o Iron Full em Floripa. Só tinha isso. Hoje a gente tem 5 meio Irons, tem Iron Full, tem outras, tem Challenge, tem TH3, tem outras provas. Então, o mercado mudou muito. Cresceu muito. E aí eu tinha essa... Pô, mas é um mercado muito pequeno, será que isso vai virar e tal? E aí eu li um livro na época, A Arte do Começo, do Guy Kawasaki. E ele falava justamente de micronichos, né? O livro dele talvez é mais voltado para a galera do Vale Silício, mas não só para o digital também, ele tinha bastante... E ele falava disso, né? Dessa questão dos micronichos e de tendência, né? E é um livro bem interessante, né? E aí eu li esse livro e, pô, isso aqui é um sinal, né? Acho que começou a fechar a questão do esporte, né? A questão da minha esposa conhecer o negócio né? Já ter um negócio de roupa, a questão do Guma, desse gap que ele sentia no mercado. Portas foram se abrindo. E, cara, no final tudo fechou e, pô, é a hora, vamos tentar. Também éramos bastante novos, né? Eu tinha 25 anos na época. Então eu pensei assim, pô, se tudo der errado, né? Talvez... a gente sabe do risco do empreendedorismo. Sim. E tal. Então, assim, se der errado, talvez... sou novo ainda, então consigo me realocar no mercado, ter uma segunda oportunidade e tal. E aí a gente foi com tudo para montar a Um. E essa paixão pelo esporte teve start na Argentina, em Mendoza. E depois você veio para Curitiba, e você sente no curitibano essa paixão pelo esporte, como em outras capitais brasileiras? Eu acho que o curitibano, se a gente botar um enredo que o clima da cidade, ele é um clima duro, né? Muita chuva, muito frio. Eu acho que o curitibano curte bastante o esporte, né? Eu pratico muito esporte no Parque Barigui, pô, tá cada vez mais eu vejo galera de bike, galera de corrida. Eu acho que o curitibano, ele tem, mais uma vez, né, pelo nosso clima da cidade, assim, eu acho que ele tem um viés de esporte bem bacana. E qual o atual cenário da marca, Fred, da UON? Tem cliente em todo o Brasil? Tem entrega em todo o Brasil? Sai do Brasil? Tem entrega fora do Brasil? Como é que está esse cenário hoje em dia? Então, hoje a marca ela é referência de produto técnico de alta qualidade nos mercados que a gente trabalha, né? Então, o triatlo a gente é referência absoluta, né? A gente nasceu no triatlo e veio 15 anos trabalhando muito, então a gente é referência no triatlo. No ciclismo também a gente é uma referência, né? Como marca que faz produtos diferenciados. E na corrida cada vez mais, né? Depois eu até quero falar um pouquinho disso, do movimento que está acontecendo na corrida, mas na corrida também a gente vem cada vez mais ganhando espaço. Cara, a gente vende para todo o Brasil, a gente vende através do nosso e-commerce, a gente entrega para o Brasil inteiro. A gente também tem parceiros, né? Lojistas que revendem nossa marca, são quase 200 lojistas, né? Na sua maioria bike shops que revendem nossos produtos também pelo Brasil todo. A gente tem um canal de personalização, né? Então a gente atende assessorias, clubes, times que querem ter o produto mas com design exclusivo, né? Com um produto exclusivo para eles, né? Então a gente tem, nesse caso a gente vende o produto e o serviço. O produto a roupa, e o serviço que a gente vai entender do cliente o que ele procura, né? O que ele quer comunicar, quais são as cores, a identidade visual dele. Então a gente tem um time de design especializado nisso. Então a gente monta tudo isso, passa para o cliente, até o cliente aprovar, e depois a gente coloca isso nas roupas. E aí a gente ainda tem um quarto canal, que são eventos, né? A gente participa todos os eventos do Ironman, a gente monta uma pop-up store, né? Então durante o evento a gente tem a loja. No Letap, né, que é um evento de ciclismo, a gente também tem a nossa loja. Na Maratona de Curitiba a gente teve a nossa primeira participação ano passado, e esse ano a gente também já está confirmado que vai estar lá. E também a gente exporta, né? Não é o foco da empresa ainda, mas a gente tem, seja de brasileiros que moram lá fora, ou seja, realmente de estrangeiros que vieram fazer um Ironman aqui no Brasil, por exemplo, conheceram a marca, gostaram e depois eles ficam pedindo. Então, a gente também exporta. E conversando diretamente com os corredores, com os atletas de rua, qual o espaço que a UON ocupa hoje na corrida de rua? A gente veio sentindo faz uns 2 anos que muitos corredores vieram buscar nossos produtos. A gente tinha um mix de produto limitado para os corredores, mas bastante técnico. A gente tinha bermudas de compressão, camiseta.
E a gente começou a ver um movimento muito grande dos corredores vindo atrás desses produtos, que são produtos mais técnicos, de maior valor agregado. Então, o que a gente está sentindo? Que os corredores eles estão vendo que um bom equipamento faz diferença, né? Principalmente aqueles que já têm o lifestyle da corrida incorporado, né? Já são um atleta de endurance, né? E eu não estou falando de atleta performático, mas é um atleta que tem lá a sua disciplina, a sua rotina de treino, 3, 4 vezes por semana, que faz uma corrida que tem, né, planos de fazer uma corrida de 10, meia maratona, maratona. Esse tipo de perfil de atleta, eu vejo que eles estão vendo as diferenças técnicas. E quando vai para essa diferença técnica, aí eu vejo que a é uma marca que consegue entregar o que eles buscam, né? A gente é uma marca que vai muito no detalhe, é muito minuciosa, sempre está com inovação, sempre está com tecnologia. Os 3 sócios fazem esporte desde que a empresa nasceu e não pararam, né? Pelo contrário, foram cada vez fazendo mais esportes. Então, o meu sócio recentemente fez maratona de Chicago, eu recentemente fiz maratona de Curitiba, a gente vai fazer um meio Iron agora. Então, assim, a gente sempre está treinando e sempre está testando os Então produtos. vocês sabem muito bem o que o atleta precisa, necessita e o que ele reclama, inclusive. Com certeza. E aí, assim, além de a gente testar e treinar, a gente está muito em contato com as assessorias esportivas, né? Porque a gente atende várias assessorias esportivas, então a gente está em contato com os técnicos, com os líderes da assessoria, trocando ideia. Nesses eventos que eu comentei com você, do Iron, do Letap, muitas vezes nós mesmos vamos para ficar perto do atleta, para escutar o que ele gosta, o que poderia ser melhorado. Uhum. A gente faz questão de ter esse corpo a corpo, e aí justamente para trazer isso para o mercado e para desenvolver nossos produtos. E a gente também sempre está atrás de inovações, né? Ano passado a gente teve na Eurobike, que é a maior feira do segmento de bike do mundo, em Frankfurt, na Alemanha, justamente buscando novidades, tendências, inovações, né? A gente participou de painéis lá e tal, então justamente porque para sempre estar evoluindo o nosso produto. E o público feminino, Fred, o que ele busca hoje em dia? O que é o ON, perdão? O que o ON tem hoje de inovador para o público feminino que vem crescendo cada dia mais? Então, uma coisa muito, muito prazerosa é ver esse movimento das mulheres, né? Quando eu comecei a marca lá atrás, um Ironman largava 90% homem, 10% mulher, se não menos. Então, assim, era um esporte predominantemente masculino. E aí a gente veio, com o passar do tempo, vendo o crescimento das mulheres no triatlo e muito na corrida. Eu participei de a gente tem uma campanha interna com os colaboradores. A gente elege 4 corridas no ano aqui em Curitiba, e os colaboradores que querem fazer essa prova, a gente paga a inscrição. Pode fazer a caminhada, pode fazer a corrida. E eu fiz a corrida do Shopping Miller, que foi no final do ano. E aí, depois, ali, por curiosidade, eu estava vendo quantos atletas largaram e tal. E na distância de 5K, tinha mais mulheres que homens, né? Então, justamente, né, corroborando com isso que você falou, né? Esse movimento das mulheres, né? Das mulheres estarem descobrindo a corrida e praticando a corrida. E eu acho isso muito bacana. E, para nós, essa questão da mulher é ainda mais importante, porque o nosso quadro de colaboradores, né? Hoje a gente está em cerca de 90 pessoas, e quase 70% são de mulheres, né? Então, para nós é muito bacana ver esse empoderamento das mulheres, as mulheres conhecendo a corrida e praticando. E aí, respondendo a tua pergunta do que as mulheres buscam, eu vejo que as mulheres buscam a questão do conforto e da beleza, né? Elas se preocupam com a questão da estética de uma forma que, cara, só as mulheres conseguem fazer assim. Então, nosso time de desenvolvimento, ele é composto majoritariamente por mulheres e tal. Então, a gente busca essa questão da beleza, do conforto e também da performance, porque a mulher também é competitiva, né? Ela gosta de estar com um produto que vá conseguir atender as necessidades que ela busca. O que a ON tem hoje? Macaquinho, tem shorts, tem camiseta para mulher? Para mulher, tudo que a gente é uma mix bem completo, né? Então, falando especificamente de corrida, né? A gente tem a bermuda, a gente tem top, a gente tem meia, a gente tem camiseta, tem viseira. Então a gente tem bastante coisa para as mulheres. Passando para os outros esportes, vai ter maiô, vai ter macaquinho de triatlon, vai ter camisa de ciclismo, bermuda, bretelle. Então, assim,
tudo que a gente tem para homem, a gente tem para mulher também, né? A gente sempre acreditou nesse movimento que as mulheres iam fazer o esporte, iam curtir. Na corrida esse movimento está muito forte, mas no ciclismo, no triatlo, a gente também vê cada vez mais mulheres praticando o esporte. Você falou sobre o top, um item para a mulher, um item feminino. Não necessariamente a mulher precisa usar o top na corrida ou no ciclismo, por exemplo. Ela pode usar para jogar um beach tênis, por exemplo, que é muito praticado aqui em Curitiba. Então, ela utiliza esse acessório, essa vestimenta da UUM, que é especializada em determinado esporte, mas para outros esportes que não é o foco da marca. Com certeza, Pedro. E assim, a gente vai no detalhe. Por exemplo, nessa questão do top, a gente tem 2 tipos de top. A gente tem um top com maior sustentabilidade, né? Então talvez faz sentido para uma mulher que vai fazer um beach tênis, uma corrida que tem ali muita questão do impacto. Uhum. E a gente tem um outro top que ele é mais fino, que é só para, às vezes, a mulher gosta de ter uma proteção em relação à transparência, principalmente quem vai ter contato com a água, né? Então, um macaquinho, embora ele tenha uma boa solidez, mas às vezes a mulher se sente mais confortável tendo uma camada por baixo. Mas aí, como você já tem um macaquinho, você não precisa ter um top com tanta sustentação. Então, você pode ter um top mais fino. Então, a gente vai nesse detalhe. Então, a gente tem um top mais fino para quem só busca uma questão de não estar tão transparente, né, de ficar mais confortável. Mas a gente também tem um top para quem quer mais compressão, mais sustentabilidade para o busto, né? E o atleta hoje busca muito o detalhe no equipamento, por exemplo, o bolso, a costura, ele tem esse apego pelo detalhe? Eu sempre falo que o atleta que vai se tornando de endurance, né, que vai trazendo o esporte de resistência, seja o triatlo, o ciclismo, a corrida, que traz isso para o lifestyle dele, ele, com o passar do tempo, ele vai chegar nesse nível dos detalhes. E aí que entra, porque a gente é uma marca que preza por isso, né, de agregar valor e tal. Então, assim, talvez um iniciante, ele não tenha o conhecimento, né, e nem a percepção desses detalhes. Ele está iniciando, então ele está começando a jornada dele. Então, esse tipo de atleta, talvez ainda não tenha, não vá nesse detalhe. Mas quem já está há um certo tempo praticando, né, já está tendo a rotina de treino, participando de uma ou outra competição, está numa assessoria, né, ou num grupo, esse tipo de atleta, ele provavelmente, né, quase 100%, ele vai começar a olhar esses detalhes. Vai começar a esse bolso, ele tem a capacidade que eu preciso, essa bermuda tem a compressão que eu busco, tem o grip, tem a questão do refletivo, porque eu corro à noite, eu corro muito cedo e tal. Aí esse tipo de atleta, ele já vai mais no detalhe e é o atleta que é o público-alvo da UUM, né? Um atleta que já, vamos dizer que o esporte faz parte da vida dele, né? É o lifestyle dele. Uhum. E a marca está atenta, lógico, por exemplo, no bolso. O atleta precisa levar o gel de reposição na corrida ou no ciclismo, precisa carregar o fone de ouvido, muitas vezes, em uma corrida mais leve, em um treino mais leve, precisa ter ali um espaço para garrafinha de água, para hidratação. Então, são vários detalhezinhos que fazem a diferença. A gente sabe também que muitos atletas gostam de carregar o celular. O celular. Então, né, os nossos bolsos, o celular de um tamanho, vamos dizer, padrão. Uma chave. Cabe, chave também. Inclusive, a gente faz o teste, às vezes, para a chave não ficar aquele tlim, 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 tlim. Então, se o bolso está... O atrito. O atrito e tal. Então, a gente vai nesses detalhes, né? Que nem você falou, carboidrato, né? A questão, se um treino mais longo, numa situação climática mais quente, um sal e tal, a gente vai nesses detalhes, com certeza, né? Para você ter ideia, a gente está lançando um macaquinho de triatlon agora, que ele tem 5 bolsos, né? Então, é assim, o cara que vai fazer o Ironman, né? O atleta que vai fazer o Ironman, ele precisa de muita suplementação e mais do que só a capacidade de carga, muitas vezes a organização. Porque às vezes você tem um bolso único lá na bermuda e você põe tudo, aí na hora que você precisa, você fica se batendo para achar. Então, né, nesse desenvolvimento, né, que eu participei, eu falei, vamos fazer 5 bolsos, não só pensando em maior capacidade de carga, mas também pensando numa maior organização para facilitar a vida do atleta durante a competição, durante o treino. Entendi. Fred, como que funciona a estratégia de marketing de uma empresa de material esportivo? Por exemplo, você conversa com o atleta de alta performance, mas também tem que conversar com o atleta amador e com o iniciante. Como é feita essa comunicação?
A gente gosta de usar muito o online e o offline, né? Então, assim, para os atletas que gostam de ver a questão performática, a gente tem atletas de alto rendimento patrocinados pela marca, né? A gente usa muito o Instagram, né? Porque a gente fez pesquisa ali, grande parte do nosso público-alvo está no Instagram, então a gente usa ali para se comunicar de lançamentos, de tecnologia. A gente usa muito o canal digital para isso. Na questão dos próprios eventos que a gente também sempre procura fazer alguma interação com o nosso público, né? De chamar ele para o nosso stand, de mostrar as novidades, de fazer, se algum atleta nosso está correndo a prova, a gente procura fazer alguma interação também. A gente também apoia provas, né? Então, Triativa, que é o organizador que faz as principais provas de triatlon aqui no litoral do Paraná, a gente é patrocinador há vários anos. A gente patrocina o PDK, que faz o Campeonato Metropolitano de Mountain Bike, há vários anos. Então, a gente também tem essa questão de estimular, né, os organizadores de evento, né, para as provas. Que mais, cara? A gente faz bastante coisa de marketing. Vocês atacam também em veículos de comunicação ou não é o público-alvo? A gente tem o Movimento Paraná, né, que é um veículo da Band, né, que é um programa todo domingo que fala sobre esportes do Paraná. Então, a gente é parceiro deles, né, inclusive já apareceu em vários episódios lá. Então, a gente também está presente na TV também. A UON tem foco no ciclismo, me corrija se eu estiver errado. Ciclismo, triatlon, corrida e training. São esses 4 os pilares da marca. O training, o que é o training? O training seria ali a academia, a musculação, é isso? A gente não foca no training, vamos dizer assim, mas tem muita gente que usa nossas roupas que a gente faz para o running, né, para a corrida, para esse uso. Para o dia a dia. Muito. Então, assim, a gente vê pessoal jogando beach tennis, a gente vê pessoal na academia, a gente vê pessoal fazendo musculação, com os produtos que a gente desenvolveu para o running, mas que servem muito bem para isso também. E para o chamado lifestyle, por exemplo, um boné da UON. Muito bacana aqui que eu ganhei do Fred. Muito obrigado, aliás. Então, a pessoa pode usar para um passeio, por exemplo? Pode. A gente tem a linha casual, a gente tem a linha do boné, a gente tem camisetas casuais também, né, que levam ali o lifestyle do triatlon, da corrida, da bike. Então, são camisetas estampadas e tal. A gente também se preocupa nisso, né, porque, para nós, por convicção, o lifestyle do esporte de endurance, né, o esporte de resistência, para nós, a gente está convicto que quem pratica tem uma vida mais equilibrada, mais feliz. A gente acredita muito nisso. Então, a gente também não faz só o produto técnico, mas também tem um pouco de produto casual. Bacana. E vocês têm produtos... Fica à vontade aqui. Desculpa. Programa Desculpa. ao vivo é assim mesmo. Vocês têm produtos para homens e mulheres em todas as modalidades? Todas. Sem distinção. A mulher é triatleta. Ela vai encontrar produto para o ciclismo, para natação e para corrida. Tudo. Tem tudo que a gente desenvolve para... É óbvio, né? Maiô não vai ter para homem por questões óbvias. Lógico. Mas tudo que a gente desenvolve para homem, a gente desenvolve para mulher também. Sempre. Inclusive, tem até algumas coisas que a gente tem kids também, né? Então, a gente tem macaquinho kids, camisa de ciclismo kids, camisetinha de running kids, que a gente sabe que tem algumas assessorias esportivas, grupos que... Para os futuros atletas. Para os futuros atletas, justamente para já estimular a garotada aí para esse mundo do esporte. Tem uma pergunta que chegou pelo nosso Instagram aqui, Fred, com o nosso anúncio do Arena, do episódio, é a seguinte: vocês conseguem dimensionar o volume da propagação de informações da marca a partir dos feedbacks das mídias sociais? Por exemplo, vocês conseguem ter essa dimensão dos feedbacks da UON pelas mídias sociais? Se gostou do produto, se não gostou, se quer trocar o produto, como é que faz para troca? Tem essa medição? A gente tem um setor na empresa só para análise quantitativa de alcance, de retorno e tal. Então, a gente tem essa parte, vamos dizer, de inteligência dos números. Toda essa parte de feedback qualitativo, isso também circula para os sócios, né? Embora a gente tenha um setor que cuide disso, isso chega também para nós. Mas, respondendo a pergunta mais especificamente, a gente leva em conta isso, mas outras coisas também, né? A gente vai
veio o feedback no digital, né, no Instagram, mas a gente vai para os eventos. Como é que foi o feedback no evento? A gente revende a gente vende para os revendedores, para as lojas. O que as lojas estão dizendo? Então a gente vai, é uma ponta, né? Mas a gente não olha só para isso. A gente vai somando outras pontas para ter vamos dizer, a informação mais precisa. Mais precisa. E como é que funciona a política de troca da UON? Se você comprou pelo e-commerce, você tem 7 dias para trocar o produto sem custo nenhum, né? Então a gente vai pagar o frete do retorno e do reenvio do produto sem problema nenhum. E, por exemplo, vocês lançaram um produto. Quando é que vocês têm a certeza de que aquele produto deu certo? Tem como medir isso? Assim, não tem uma receita de bolo, assim, né? Não é algo tão... Mas a gente vê pelas vendas, né? A gente tem a gente tem muitos dados históricos, né? E faz parte do nosso dia a dia essa mensuração. Então, crescimento de venda, essas questões a gente vai acompanhando, né? E vai vendo também a galera usar, né? Na corrida e no ciclismo, isso que eu vou falar agora não é tão fácil. Mas no triatlo, como é um mercado mais nichado e a gente está nos principais eventos, a gente está presente, a gente consegue ver até visualmente o efeito do produto, né? E assim, não é do dia para a noite também, né? A gente lançou um produto agora, não é todo mundo que comprou e na próxima prova. Então, também não é uma coisa assim, não dá para se desesperar. Pô, em um mês, tá pouco. Às vezes tem uma curva de maturidade do produto, né? Até isso ser distribuído, até as pessoas comprarem, até usarem e tal. Mas é algo meio... Ele é subjetivo, mas a gente consegue ter uma boa tangibilidade disso. Até pelo nosso experiência histórico já, né? Sim. A UON hoje tem um produto ícone, podemos chamar assim, um produto principal? É o Carbon, né? O Carbon. A linha Carbon. A linha Carbon é a linha tecnológica, né? De maior valor agregado. Ela não é uma linha de esporte, é uma linha premium. Então, ela atende corrida, triatlo e ciclismo. Ela vai ter produtos para os 3 esportes. E aí, ali a gente emprega, cara, tudo que tiver de mais inovação, de tecido nobre, de acabamento, vai para a linha Carbon. E, com certeza, quem curte a marca, o Carbon é o queridinho, vamos dizer assim. Bacana. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa tecnologia, principalmente desta linha Carbon. Da linha Carbon? Isso, por favor. Bom, a linha Carbon, como eu te falei, a gente sempre está na vanguarda do que tem mais de tecnologia. Então, a gente busca muita leveza, então os produtos são muito leves. Capacidade de troca térmica dos tecidos também excelentes, então é esse tipo de coisa que a gente busca. A modelagem também, modelagem que são apropriadas para o atleta ter a melhor performance, ter a melhor posição, ter ganho aerodinâmico. Questões de detalhes também, gripe aplicados na manga ou na barra para a peça ficar na posição correta. Por mais que a pessoa vai fazer um Ironman, vai ficar 14, 15 horas com a roupa, né? Porque ela vai nadar, vai pedalar e vai correr. A gente tem que ter a certeza que toda essa tecnologia vai ajudar o atleta durante todo esse longo período de tempo. Então, assim, a Carbon aí em questão de tecnologia, é isso que eu falei, né? Tecido, por exemplo, o Carbon atual agora, ele que é o Storm, né? O macaquinho Carbon Storm. Ele tem um tecido especial aerodinâmico que é aplicado aqui no ombro e no dorso do atleta, porque o triatleta ele fica na posição, né, clipado aqui para frente, então ali a gente vai ter um ganho aerodinâmico no tecido. A parte aqui da frente das costas é onde o atleta tem um aquecimento maior corporal, então ali o tecido é todo um tecido mesh. O tecido mesh ele tem microfuros, então ele acelera a troca de calor do corpo do atleta com o meio ambiente, né? Ou seja, ele vai ficar mais fresco, né, do que se estivesse com outro tipo de tecido. E isso para longas durações, estou falando do Ironman, mas poderia até ser uma prova mais curta, isso faz muita diferença para o atleta. Ele vai se desidratar menos, vai se desgastar menos. A gente tem tecido com compressão, que vai evitar que o atleta tenha uma fadiga maior e vai acelerar o recovery dele, né? Porque isso, um tecido de compressão bem aplicado, ele vai fazer que a musculatura do atleta não fique vibrando tanto, então vai evitar microfissuras que poderiam gerar uma lesão, poderiam demorar mais a se recuperar. Então,
todos esses tipos de detalhes uma peça dessa tem. Né? E vocês fazem um trabalho paralelo com médicos do esporte ou fisioterapeutas para testar os equipamentos? Assim, cientificamente não, mas todos esses tecidos, isso que eu estou falando, eles vêm homologados do fornecedor do tecido. Né? Então, isso a gente é muito crítico. Inclusive, a gente está numa... porque a se tornou uma marca tão inovadora e com produtos tão diferenciados, isso tem uma virada de chave que aconteceu em 5 anos atrás, que a gente estreitou relacionamento com parceiros estratégicos, com fábricas de tecido, e a gente começou a desenvolver tecidos exclusivos. Né? Então, a gente se acercou desses parceiros com a engenharia têxtil deles, a gente levou a nossa necessidade, o nosso know-how, e aí a gente começou a ter tecidos exclusivos. Os engenheiros começaram a prototipar tecidos que, a gente quer um tecido com essa leveza, com essa tecnologia, que gere isso. Então, a gente deu um grande passo na inovação. Qual é o ônus, vamos dizer disso? O ônus é que você tem que se comprometer a fazer uma compra grande de tecido. Né? Isso sempre é um risco financeiro, né? Mas a gente sentiu que era uma oportunidade e a marca merecia isso e os nossos clientes mereciam isso. Então, há 5 anos a gente já começou com um tecido a fazer isso e hoje mais da metade dos tecidos que a gente trabalha são tecidos exclusivos e a gente faz através dessa forma, fazendo parcerias estratégicas com os nossos fornecedores, e lá tem toda essa parte de homologação. Aqui o fio tem aquela tecnologia, que é tudo homologado, tudo bem criterioso. Inclusive, esses parceiros estratégicos eles fornecem para grandes marcas né, internacionais de esporte, então tem laboratórios dentro, certificação, então é bem criterioso essa questão. E com base nos feedbacks que vocês recebem dos atletas, dos consumidores via rede social, vocês percebem uma cor queridinha ali da marca? Tem isso? Uma cor queridinha eu não digo, mas assim, a gente vê uma movimentação de cores, porque é a questão da moda, né? Então a gente tem ali o trend colors, né? A tendência de cores. Então, nesses 15 anos a gente já passou uma fase que era tudo muito colorido, tudo muito shine, né? Inclusive a gente tem no nosso parque de estamparia tem cores fluor, né? Que teve uma época que era bem brilhante, bem forte tudo. E depois a gente veio para uma parte muito forte de minimalista, black, né? Um preto, um branco. E agora a gente está numa fase mais tom sobre tom pastéis, assim e tal. Então a gente vê essa evolução de predileção de cores, né? Mas a gente sempre coloca o nosso dedo, o nosso detalhe lá, né? Na questão do Carbon específico, né? Que é o queridinho assim, o Carbon Black, que é o Carbon preto, é o preferido, mas a gente tem outras cores, tem branco, tem azul, enfim. Sempre uma constante mudança, né? Nunca então, tá estático. Esse mercado de vestuário esportivo, a pessoa, né, o empreendedor que quer ter nisso, ele tem que ter essa vocação da inovação e de nunca estar na zona de conforto, porque ele não para nunca, né? A gente está com tecnologias agora no mercado, mas a gente já está vendo tecnologias para 2025, 2026, né? Então, assim, ele não para nunca. E eu, particularmente, gosto muito, né? Porque eu sempre gosto de trazer inovações para os nossos atletas, de estar nessa questão de vanguarda, né? A gente tem um caso aí bem emblemático. A linha Carbon tem um outro, eu comentei com você do Storm, mas a gente tem um outro macaquinho, que é o macaquinho Exo, que é um macaquinho sem zíper, né? Inclusive, a gente está com um pedido de patente dele, porque é um produto que não existe, é um produto que a gente inventou, né? Mais uma vez, esse nosso caráter inovador. Então, ele é um macaquinho de triatlo, sem zíper, né? Ele tem uma modelagem específica que o atleta consegue vestir ele e sem colocar o zíper. Né? Então, com facilidade. Com facilidade. E, o conforto dele é sensacional, assim. Como ele é muito disruptivo, né? Não existe, né? Nem lá fora e nem aqui, as pessoas ainda ficam meio assim, mas quem veste e usa se apaixona por ele. E como que você vê a chegada das IAs no vestuário esportivo? Elas interferem na linha de produção, na equipe estratégica de marketing da UON? Como que você... A inteligência artificial. Tá. A gente já vem usando ela, né? A gente vem usando muito ela na questão de marketing, de comunicação, de como se comunicar melhor. E eu sempre acho que essas tecnologias, usando de forma
inteligente, elas vêm pro bem, vêm pro melhor. Então, assim, tá meio incipiente ainda, né? Mas aí, falando um pouco de tendências, inclusive que a gente viu lá fora, nesse evento que a gente participou no passado na Alemanha, eu diria para você que a gente tem aí 3 grandes tendências para o vestuário. Um deles, que eu acho que ainda está um pouco atrás, é isso aí que você falou, né? Da roupa ser uma fonte informacional, né? Então, a gente tinha lá um protótipo, uma roupa que pegava o calor do atleta, então ela gerava dados para o atleta, né? Não é um relógio, não é uma cinta cardíaca, é a própria roupa. Então, acho que vai um pouco disso, né? De gerar essa informação, você ter uma inteligência artificial para avaliar isso, e isso dá algum direcionamento para o atleta. Então, a gente já vê isso caminhando, né? Eu acho que isso ainda demora um tempo para virar uma realidade para o mercado, né? Uma realidade para todos nós, mas isso a gente já viu lá. A gente sempre vê novas tecnologias vindo, e a gente, inclusive, está participando de um projeto pioneiro no Brasil de trazer um novo mineral para ser impregnado na roupa. E esse mineral ele daria... ele dá já, porque a gente já tem esses testes científicos lá fora, mas a gente está fazendo isso no Brasil. Ele dá uma troca de calor muito mais eficiente do atleta com o ambiente. Então, o atleta ganharia nessa questão de se desidratar menos, de esquentar menos. Então, ele teria uma melhor performance em condições climáticas mais pesadas, vamos dizer assim. Então, essas questões de novas tecnologias, novos fios, isso sempre está... tem a questão ali do nano, né, da nanotecnologia. Então, isso a gente vê que já está acontecendo há alguns anos e continua. Eu acho que ainda vai vir coisas boas nesse sentido, tem coisas para virem ainda. E a gente tem uma vertente, Pietro, que essa especificamente chamou a atenção minha e dos meus sócios, que é a questão da sustentabilidade. Na Europa, isso está muito forte. E uma coisa, a gente participou de um painel lá, não é aquela questão assim, o cliente está pedindo tal. A gente viu os empresários preocupados em fazer algo, né? Não é aquela coisa reacional de, os clientes estão pedindo, vamos fazer alguma coisa. Não. É uma postura diferente dos empresários. Peraí, a questão de sustentabilidade, a questão climática do mundo também é responsabilidade nossa. A gente não precisa esperar uma demanda, a gente não precisa esperar uma obrigação governamental para agir. Então, a gente viu esse movimento muito legal dos empresários. E é um caminho sem volta. Um caminho sem volta, né? E aí, a gente voltou com isso na nossa cabeça. Aí, quando a gente chegou, a gente fez uma reunião com esses parceiros estratégicos, que eu estava comentando com você, que a gente desenvolve tecidos, e a gente levou o assunto para eles. E aí, eles comentaram da tecido reciclado e tal. O tecido reciclado ele já existe no nosso segmento há uns bons anos, talvez 10 anos, né? E o pessoal propaga muito isso, assim, como produto feito com tecido reciclado. Tecido reciclado é bacana? É. Você está tirando garrafa PET e transformando, né, um lixo de garrafa PET em um produto, seja uma camisa, uma bermuda. Mas se propaga como se fosse a solução do mundo. E não é, né? Você não vai pegar uma garrafa PET, jogar numa extrusora e sair o tecido e tal. Isso tem um trabalho a ser feito com aditivo, com água e tal, para ele virar o produto. E depois que o atleta usar esse produto, ele continua sendo um lixo, né? Então, assim, é bacana que existe, mas, infelizmente, não é a solução do mundo. E o que a gente voltou com esse assunto e a gente viu algumas coisas lá de tecido biodegradável. Então, tecidos feitos com um fio específico, que depois que o atleta usa, né, depois de terminar a vida útil, que o atleta vai descartar ele num lixo, ele chegando num aterro sanitário, ele vai se decompor, cerca de 3 anos ele se decompõe em quase 100%. E aí, em conversa com o parceiro estratégico, ele falou, não, eu conheço esse fio, eu tenho esse fio, eu só não trouxe porque ainda não tinha nenhuma empresa que queria bancar e contar essa história. Aí eu falei, não, a vai contar essa história, então vamos fazer. E aí a gente lançou recentemente a linha Esquadra, que é uma linha de ciclismo, que a camisa inteira é feita com esse tecido, com esse filamento biodegradável. Então, a camisa, depois de usada em aterro sanitário, depois de 3 anos, ela quase que se decompõe integralmente. Que interessante, né? Bacana. Esse ramo é praticamente um ecossistema, né? Uma comunidade, porque precisa ter essa conversa constante entre o atleta,
que é o consumidor, entre o fabricante, que é o ON no caso, entre o empresário, são várias partes que precisam estar conversando para chegar em um denominador comum para ter sucesso no produto final, no produto que o atleta vai utilizar em competição. Com certeza. A gente sempre acreditou muito na comunidade, né? Então, é isso aí. A gente sempre teve... É óbvio, a gente tem as nossas convicções, a gente tem os nossos valores, né? A gente sabe fazer bem o que faz, mas a gente sempre teve também a humildade de escutar os nossos clientes, escutar os atletas, escutar os nossos fornecedores e tal. E a gente entende que é isso, com o passar do tempo, isso bem trabalhado, bom relacionamento, muito trabalho, a gente acaba conseguindo entregar o que a gente entrega para o mercado hoje. Show de bola. Fred, conta um pouco para a gente da história do nome da ON. Como que foi esse processo de escolha? Bom, vou tentar resumir aqui a história. Mas, assim, quando a gente teve lá a ideia de montar a empresa, né, obviamente a gente precisava de um nome. E uma coisa que sempre teve muito forte entre eu e meu sócio é que a gente acreditava que a gente deveria ter um nome único, né, um nome que não existia, né? Esse foi uma coisa sempre bem forte. E a gente também queria um nome curto, justamente para dar essa questão que o esporte dá, né? Essa questão do movimento, essa vibração, essa energia que o esporte dá. E aí a gente começou a ter a ideia bacana, mas quando a gente começou a botar isso em prática, você criar um nome que não existe no dicionário, que tem uma sonoplastia, que tem alguma coisa, é difícil. E aí a gente ficou ali camelando ali, né? Várias reuniões, brainstorm e tal, e vários nomes descartados e tal. E aí, um belo dia lá, rolou o UM, né? E a gente, legal esse nome, a sonoplastia, né? Da velocidade do esporte. E a gente, legal, vamos levar para frente isso. E aí a gente tinha lá o designer gráfico, né? Que estava incumbido aí da missão de fazer o logo. E aí eu acho que ele foi muito feliz, né? Quando a gente passou a ideia para ele de fazer a marca. Ele fez um ambigrama, né? Então a marca fica girando ponta cabeça e em pé ela não tem, né? Justamente essa questão do movimento infinito, né? Que é um esporte de endurance, né? De resistência precisa, né? Você precisa daquela rotina do treino para conquistar seus objetivos. Tem a questão ali do W e do M, se você girar 90 graus, ele vira o 3 do triatlo, né? E o triatlo é um multiesporte composto pelas modalidades da corrida, da natação e do ciclismo, né? Então, aí é todo o mercado que a gente trabalha, né? A questão dos dois Os ali, eles lembram duas rodas de bike, né? O ciclismo também. Quem está acompanhando no YouTube ali ou no Spotify consegue visualizar na camisa do Fred, em verde e limão ali. É verdade. Então, assim, aí é óbvio, né? Tudo que eu estou falando para você, a pessoa vai ver a marca, ela não vai ver isso que eu estou falando, né? Mas essas mensagens subjetivas que o design incorporou na marca e depois o visual que ela ficou, a gente ficou bem feliz e aí a gente aprovou ela. Maravilha. Fred, nós estamos chegando aqui no final do nosso podcast. O pessoal do Arena gosta de cupom, gosta de desconto. Tem desconto para o nosso telespectador aqui, para o nosso ouvinte? Opa, com certeza, né? A gente sabe que a galera curte um cupom. A gente fez um cupom exclusivo para o Arena. Só chegar lá no nosso e-commerce, um.com.br, escolhem lá os produtos que vocês queiram, e daí no carrinho é só botar Arena, tudo maiúsculo, 10. E aí você vai ter um cupom de 10% de desconto. Maravilha. Para quem está acompanhando no YouTube, está aqui na descrição deste vídeo, então clique ali, procure ali e compre os produtos da ON, que valem muito a pena. Quero agradecer aqui os nossos apoiadores, os apoiadores do Arena Podcast, a Visão Correspondente Bancário, sempre presente aqui conosco, a Silver de Comunicação Integrada, muito obrigado pela parceria, a nossa nova parceira BeHappy, Academia BeHappy, Rua Bento Viana, 609, Água Verde, em Curitiba, Casa do Triatlon, em Curitiba. Fred, muito obrigado pela conversa, volte sempre. Quer deixar alguma mensagem final para os nossos ouvintes? Agradeço, né? Quem não conhece os produtos Zoom aí, faça o convite. Tenho certeza que vão curtir o que a gente propõe para o mercado. Quem quiser seguir a gente no Instagram, @umoficial, no YouTube também, umoficial. A gente está à disposição aí. Maravilha, muito obrigado pela participação. Pessoal, chegamos no final do nosso podcast e até o próximo episódio. Muito obrigado pela audiência. Tchau!
Fechou?